Viemos à universidade para tentar permanecer enquanto indígenas, para encontrar uma forma de continuar a existir em nossos territórios. Uma tentativa de encontrar uma maneira para que milhares de anos de ensinamento da própria terra não continuem sendo enterrados, soterrados, queimados, destruídos, perdidos para sempre. Mas esse anseio, que é pelo menos meu, parece ser absolutamente distópico. Ela nos esmaga todos os dias. O que fazemos, sobretudo, é aprender a ser Cariua, Pariuá, Caraiuá, Juruá, Caraíba, Napé, Quiraí, Peró, Cupé, Percaça, Cadire, Yaranaui, Tchogã, Branco, nos corpos, nos pensamentos, na alma. E sob uma perspectiva de que para sermos nós mesmos, para fazer valer nossos conhecimentos, para poder escolher as ferramentas que quisermos nesse banquete de conhecimento que a universidade supõe ser ela mesma, somos submetidos dia e noite ao branqueamento das nossas percepções de mundo. E encontramos, sob muito antagonismo, minguada inclinação em aprender, experimentar o ser indígena. Porque nessa grande mesa só existe um Senhor. E a nossa circunspecção, o silêncio, o nosso ser coletivo não tem espaço. Porque não há carga horária, nem dará título, nem vai certificar. E jamais deveria, sob o risco de desvirtuar completamente o que poderia vir a ser, porque os títulos são individuais e não coletivos, porque os certificados são individuais e não coletivos. Essa é a sociedade do atropelamento de ideias, do atropelamento de corpos. A minha ideia é melhor que a sua, a minha fala é melhor que a sua. Parece que não sabem ouvir. O meu tempo é mais importante que o seu. Por isso atropelam pessoas e fogem. Por isso silenciam e silenciaram tantas vozes. É a sociedade do título, do indivíduo, do desrespeito pelo outro, da insignificância da vida. Mas o melhor título, e que corre o risco de ser revogado, é saber que as florestas que mantêm ainda o mundo em equilíbrio foram plantadas por meus ancestrais há milhares de anos, e que as florestas que permanecem em pé, em melhor estado de conservação em todo o mundo, estão em territórios coletivos dos nossos parentes. Se a mudança necessária fosse de paradigma, ela estaria mais à mão, estaria mais à mesa, servida em uma bandeja. Mas a mudança necessária para se permitir a presença indígena nos espaços acadêmicos é necessária no mundo a níveis mais profundos que paradigmáticos. E eu não poderia dizer o que seria, mas ouso supor que seria algo a níveis de abalo sísmico de percepção de mundo, que abalasse por completo esses enormes egos intelectuais que se exibem tautologicamente para si mesmos. E se de fato a universidade fosse esse enorme banquete de conhecimento que ela se gaba, ou se ao menos quisesse ser ela, ou se ao menos quisesse ser, ela estaria caminhando ou pelo menos apontando algo em uma direção que nos levasse a crer que ela está ciente do caos que esses conhecimentos trouxeram ao mundo e que ela está disposta a aprender mais que ensinar. Que o projeto iluminista está desabando, que o evolucionismo é um veneno e não um remédio. Afinal, foram os conhecimentos produzidos dentro das academias que construíram a bomba de Hiroshima e as armas nucleares russas, que projetaram e executaram a usina hidrelétrica de Belo Monte, que alagou terras indígenas e obrigou a migração de povos que viviam ali há milênios, entendendo perfeitamente com a terra para as periferias de cidades. É esse conhecimento que proporciona a plantação de sojas transgênicas na Amazônia, o que hoje é o grande motor de desmatamento da minha região, junto com as máquinas que entram nas florestas para retirar a madeira,
para retirar ouro, ferro, diamante. É esse conhecimento produzido na academia que está transformando a Amazônia, a minha casa, a casa dos meus antepassados, dos meus ancestrais, em pasto para gado, que está transformando nossos rios em depósito de mercúrio. Sim, esse conhecimento maravilhoso que viemos aqui receber é responsável, direto ou indiretamente, por isso. Então eu deixo uma pergunta. Será que existe alguém disposto? Será que existe alguém aqui que teria coragem de deixar essa mesa, sua cadeira, esse banquete de conhecimentos e se sentar no chão para comer com o prato, ou melhor, com a cuia na mão, assim como fazemos ou fazíamos antes da chegada da cadeira? Será que a universidade pode realmente aprender algo com a nossa presença aqui? Porque eu não quero mais ser branco. Eu falo a língua de branco, o português dos portugueses. Mas eu gostaria que a universidade me ajudasse a não esquecer a minha língua, a reaprender o meu corpo, a retomar a minha voz. E é por isso que eu vim aqui. É por isso que estamos aqui. A minha utopia é acreditar que os campos inaudíveis das sementes germinando dentro da terra, um dia, se façam escutar mais que os ruídos perturbadores das cidades. E que entender silenciosas memórias dos velhos rios e igarapés, montanhas, árvores e pedras, se tornem para todos nós as mais sublimes aspirações.